Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, podcast para você que quer ter produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a querida Fernanda Toqueto, que é mãe, esposa, psicóloga, empresária, investidora, escritora best-seller e podcaster. Ela que é uma das maiores e a única referência do país em mentalidade de valor. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Que satisfação, que privilégio! Que bacana poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha jornada, daquilo que eu sei, do meu processo, da minha metodologia. Apostos para servir teu podcast. Que legal, que legal. Seja bem-vinda aqui ao Rio de Janeiro. Então ela está aqui visitando lá do Sul, né? De que lugar que você é do Sul? Eu moro na cidade de Lajeado, uma horinha de Porto Alegre, fica mais fácil, talvez. Que legal, bom demais. Então seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, seja bem-vindo aqui ao Profadcast. É um prazer te receber aqui. E hoje nós vamos falar, pessoal, sobre crescimento pessoal e profissional, porque isso entra aqui no nosso pilar do Profad, né? Para quem é novo por aqui, o Profad é um método onde a gente trabalha o P de produtividade, onde você melhora a sua gestão de tempo. O R é a sua renda e seus investimentos. O O é a sua organização. O F é a sua família. O A é abundância, inteligência emocional. E o D é de diversão e qualidade de vida. Então você percebe que a gente não fala só sobre dinheiro, até porque a gente entende que está tudo conectado. E quando a gente fala muito de crescimento pessoal, profissional, ou a pessoa é bem sucedida profissionalmente e esquece o lado pessoal, ou ela é boa no pessoal, mas não está fazendo grana, não está nem olhando para aquilo. Então como? Será que é possível? Eu sei que você tem um método e a gente tem muito essa pegada aqui. Como que a gente consegue ter esse crescimento pessoal e profissional, Fernando? Então, hoje o nosso podcast vai ser em cima disso. Eu sei que você tem um método todo estruturado. Eu quero extrair o máximo de você para a gente poder ajudar o máximo a nossa audiência, tá bom? Muito bem. Então, por onde começar, né? Por onde eu começo a buscar... Eu digo sempre que a gente é um equilibrista na vida, né? Eu acho que a gente tem momentos que a gente está mais pendendo para um lado ou para o outro na nossa jornada, para as nossas entregas, mas poder equilibrar os nossos papéis é, sim, desafiador, mas é algo que eu não conheço ninguém que não queira isso para a sua vida, né? Então, dentro da minha metodologia para o crescimento pessoal e dos negócios, eu chamo do DNA do crescimento dentro do meu método, eu olho para 3 pilares importantes: decisão, destrave e domínio. Eu acho que para que a gente possa colocar na nossa vida aquilo que cabe, na nossa realidade, na nossa história, na nossa trajetória, em tudo, a gente precisa tomar decisões. E como assim, Fer? Por onde eu começo a tomar as minhas decisões? Eu sempre digo que a primeira pergunta que você deve se fazer é: do que você não quer se arrepender? Né? Vamos lá, estamos falando de crescimento pessoal e profissional, de equilíbrio, de ganhos, perdas, de poder ter as duas coisas andando e caminhando na frequência que a gente gostaria. Então, você precisa tomar decisões irreversíveis. Por onde elas começam, Toqueto? Para mim, começa se perguntando o que você não quer se arrepender. O que é inegociável para você. Nessa ordem, você com você mesmo, você com a tua família, você com a tua carreira, e você nos teus negócios. Porque se você obedecer à ordem, você vai encontrar as respostas que colocam as coisas nos seus devidos lugares. Para você. Porque o que serve para mim é diferente do que serve para você. Então, a fórmula é você que cria. Só tem uma direção, né? Não tem a fórmula, quem cria é a pessoa, né? Total. E como que a pessoa consegue, você falou aí, primeiro ela mesma, família, como que ela consegue olhar para ela primeiro, para tomar decisão pensando nela? Porque isso é difícil, né? A maioria das pessoas costumam, às vezes, ser muito... olhar para fora antes de olhar para dentro. Exato. Né? Porque eu sempre digo que... Minha menina, eu ia dizer, olhar para dentro, olhar para fora. Mas eu vou mandar uma mensagem, já vou ligar para ela. Olhar para o eu sempre digo que você não dá para o outro aquilo que você não tem em abundância para você. Então, você precisa entender o que importa para você, o que tem valor para você, o que você... Tu vai me dar licença, porque a família para mim importa muito. Né? Amor, a mamãe tá gravando um podcast, eu já te ligo, tá? Te amo. Isso para mim é inegociável. Na vida real, né? Na vida real, eu estou a quantos mil quilômetros da minha casa e para mim isso é inegociável, entende? Minha família. Eu vou pedir licença
para ouvir minha filha, para entender se está tudo bem e para dizer para ela, só um pouquinho eu já te ligo, na voz eu já vou sentir. Então, desculpa aí a audiência, mas nunca deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. E o que é inegociável para você, você não adia, tá? Então, vamos lá, eu não transbordo aquilo que eu não tenho em abundância para mim. Então, se você não se cuida, se você não está bem com você mesmo, se as escolhas que você faz não refletem realização, satisfação, não adianta você estar em outro lugar e não estar atendendo a si mesmo, porque você não dá para o outro aquilo que não transborda em você. Então, olhar para si, para mim, esse é o primeiro caminho. O que me deixa feliz? O que me deixa em paz? O que me deixa alegre? O que me deixa satisfeita? Bom, essa é uma negociação que eu preciso fazer comigo para poder fazer para o outro algo melhor, né? Que entra na decisão que a gente falou, né? Tem três perguntas na decisão. Eu falei a primeira. A primeira era o que você não quer se arrepender. O inegociável. E aí você viu o meu telefone tocando. A segunda, onde você quer chegar? Que coisas você quer realizar? E o que você quer com isso? Eu sempre digo para a turma que está comigo, que está crescendo, se desenvolvendo, buscando multiplicar resultado, transformar. Ok. Quando você chegar, eu faço uma analogia com a montanha, quando você chegar lá no topo, quando você enxergar, quando você tiver a vista que você queria, quando você conquistar as coisas que você queria, quando você estiver lá, no teu auge, onde você quer chegar, o que vai estar acontecendo? O que você vai estar pensando, sentindo, fazendo, realizando? Então, isso é muito importante. Sempre tendo em vista aquilo que você não quer se arrepender. E a terceira e a mais impactante que faz a pessoa se colocar no lugar de crescimento pessoal e dos negócios é comece pelo fim. Comece pelo fim. Comece pelo fim. Contra-intuitivo, né? Contra-intuitivo, e eu já vou te responder por quê. Comece pelo fim quem disse que não é o fim? Você tem uma única certeza do dia 1. Você não tem certeza do último dia. Então, comece pelo fim, é você levantar, é você sair de casa alinhado, é você não deixar as coisas para amanhã, é você resolver o máximo das coisas possíveis no dia, é não ir dormir com pendência, porque você pode levantar um dia e não poder resolver as coisas que você está se propondo fazer no dia seguinte. E talvez você possa não voltar para casa. Isso é altamente impactante. Mas eu acho que mudanças, transformações, equilíbrio acontece sobre forte impacto emocional. Positivo ou negativo, no amor ou na dor. E a provocação de começar pelo fim é começar pelo amor, porque quem está nos ouvindo está podendo começar pelo fim, porque está nos ouvindo. Está nos ouvindo, está respirando, está podendo decidir. Então, o que você tem que resolver? O que você tem que fazer? O que você tem que solucionar? O que você tem que colocar na tua vida? O que você tem que começar? Tome uma decisão baseada no irreversível, sem negociações. Queima a ponte. Vai para frente, peça ajuda. Mas não volte para o eu de ontem, né? O eu daqui para frente. Fer, mas não é fácil. Mas vai ficar muito pior se você não tomar essa decisão, né? Então, a decisão irreversível, baseada nessas 3 visões, né? De começar pelo fim. E começar pelo fim não é só sobre pensar como se fosse o último dia, mas pensar que marcas eu quero deixar, que legado eu quero deixar, que contribuição eu quero deixar, como eu quero ser lembrado, na ordem. Dentro da minha casa, no meu trabalho, na sociedade, nos ambientes que eu circulo. Acho isso muito poderoso. Cara, isso é muito legal, porque eu trabalho com alguns alunos que às vezes eles têm dificuldade até de sonhar, sabe? Dificuldade de ver onde eles querem estar, onde querem chegar. Mas uma coisa que é inevitável é eles quererem dar o melhor para a família. Então, você falou, começar pelo fim com você, com a sua família, né? E, às vezes, a pessoa quer ir num lugar muito distante, assim, que nem ela consegue visualizar, porque ela não teve acesso. E aí, ela não consegue nem visualizar mesmo. Então, começar pelo fim, talvez nas coisas iniciais. Você falou, começa com a tua família. Ou seja, o que você não abriria a mão de fazer hoje com a tua família se fosse teu último dia, né? Se fosse o fim. Então, são coisas que, às vezes, aí sim, a pessoa cai e fala, isso aqui eu consigo visualizar. Eu queria tanto fazer uma viagem com a minha família, por que você não planejou? Né? E você pode começar a planejar hoje. Que legal. Né? Eu gostaria de poder almoçar com a minha família. Eu não sei o que você precisa fazer. Lembra, a primeira pergunta é do que você não quer se arrepender.
E ali você vai encontrando as tuas microações que podem ser diferentes a partir de hoje. Você não muda, não precisa usar tudo em alta performance da noite pro dia, mas você pode fazer pequenos movimentos hoje que no somatório vão te trazer algo muito maior amanhã, né? Depois de amanhã, enfim. Então, na decisão, pegar essas 3 visões e olhar para si, olhar para a saúde, olhar para a família, olhar para a carreira, olhar para os negócios. Cara, é isso aqui. Eu gosto de olhar sempre para o mês, para o ano e para o setênio. Eu acho que as decisões, elas precisam ser... Eu provoco dentro da minha metodologia para serem construídas dessa forma. Olhar para um ano, né? Dia 31 de dezembro, na hora da virada, você é a pessoa da esperança ou da celebração, né? Então, olhar para aquilo que você quer que aconteça quando você findar o teu ano ou quando fizer o teu ciclo de aniversário. Enfim, você define a regra, mas um ano. Depois eu falo um mês, porque eu acho que todo dia 31 a gente zera o cronômetro, né? Dos nossos negócios, dos nossos movimentos. Então, eu gosto de olhar para o mês, eu gosto de olhar para a semana. E eu gosto de olhar para os setênios, porque a teoria dos setênios é uma teoria muito poderosa que diz que a cada 7 anos da nossa vida a gente faz transformações de ciclos. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver esses detalhes sobre os setênios. E quando eles se completam, eles vão te apresentando novas oportunidades que você pode viver naquela etapa da tua vida, né? E você vai se identificar muito com essa etapa. Faz a gente ficar sabendo se vocês pesquisarem aí. Então, eu gosto de olhar para as decisões com essa visão. Eu acho que a gente tem que pensar a longo prazo, mas a gente não pode esquecer de amanhã. A gente precisa entender um ciclo, mas a gente não pode se perder nessa semana. Né? Eu acho que essa consciência ativada faz com que as pessoas percam menos tempos que são importantes na vida e que não voltam, né? Total, muito bom. Decisão, esses 3 pontos, que é negociável. Começa pelo fim. Comece com amor, achei muito massa também, porque facilita, né, quando você vai começar pensando no amor, né, nas coisas que mais te tocam. E essa visão de dia, semana, mês e ano, e ali a cada 7 anos, né? Então, muito bom. Legal. E o destrave, como que funciona? Bom, o destrave, eu coloquei... eu falei para você que decisão, destrave e domínio da metodologia, e que eu vou falar de um quarto D depois, vou falar ele aqui junto com o destrave. O destrave é o seguinte: primeiro, muitos dos nossos resultados, muitas das nossas decisões, elas não acontecem por causa das nossas travas emocionais, né? Por causa do quê? Do medo, por causa das nossas crenças, por causa dos nossos padrões comportamentais, por causa daquilo que a gente acredita. A nossa mente, ela tem poder de impulsionar ou de te manter no mesmo lugar uma vida inteira. Tudo aquilo que você acredita te gera, né? Sentimentos, pensamentos, influencia as tuas ações e o teu resultado. Então, quando as pessoas travam, elas travam pelas suas experiências, pelas suas vivências, pela sua trajetória, que vai construindo. Pode construir o quê? Medos, medo de julgamento, medo de rejeição, medo de ser criticado, de não ser suficientemente bom naquilo que você vai fazer, de ser exposto, né? Enfim, são várias coisas que podem acontecer ao longo da tua jornada que te colocam em situações que você pode se segurar, né? Vamos usar assim para o destravar, o travar, né? Que podem te manter preso em uma determinada situação ou com dificuldade de avançar ou te levando a procrastinar e não ser produtivo, né? Acho que a produtividade tem muito disso, né? Das travas emocionais. Então, o destravar é você realmente olhar para o teu passado, olhar para a tua trajetória, olhar para a tua jornada e compreender de onde você veio, aquilo que te aconteceu, aquilo que pode ter causado algumas marcas, alguns empecilhos de avanço, de não merecimento, de incapacidade, enfim, e que podem no presente se tornar algo que impeça você de avançar. Te trazendo algumas até das patologias, né? Que a gente vê que é ansiedade, depressão, burnout, todas elas atreladas a você no presente não saber lidar com as emoções que se manifestam, né? Que podem ser consequência do passado, da expectativa do futuro ou da sobrecarga do presente, né?
Então, acho que o destrave é isso, destravar o emocional e ajustar a performance e ajustar a energia, o foco, ajustar a disposição, ajustar a disciplina, ajustar a produtividade para conseguir dar conta da tua decisão e de todos os papéis que você tem, esse equilíbrio de pessoal e profissional, né? Porque se a pessoa não se coloca num lugar de autocuidado, de olhar para o seu funcionamento, de olhar para si e de se desenvolver, a chance de não sustentar uma decisão por isso, pelo emocional e pelo físico e pelo espiritual e por todo, é muito grande. Né? Então você pode sim tomar decisões, você pode ter o próximo D, que é dominar de fato aquilo que você faz, mas se você não domina o teu ego, se você não domina as tuas emoções, se você não destrava elas e não ajusta a tua performance, a chance de você ficar patinando no resultado é muito grande. Eu atribuiria isso. E aí nasce dentro da metodologia um D que abraça todos eles, que é a espiritualidade, né? Eu venho me desenvolvendo muito, aprendendo, sou uma aprendiz nesse aspecto, né? A minha família sempre me criou com a fé muito presente, mas no último ano o podcast tem sido um canal de desenvolvimento espiritual muito grande, de poder entender que existem planos e projetos que são maiores do que os nossos para aquilo que a gente faz também, que existe uma agenda para o resultado que a gente quer realizar, mas que existe uma agenda programada por Deus, assim, eu tenho muito presente, tido diariamente presente isso na minha vida, sabe? Antes mesmo de vir aqui, eu fiz uma entrevista também, e isso estava na mesa, sabe? E na mesa. Então, eu acredito que quando a gente decide, quando a gente destrava o emocional e quando a gente destrava a nossa performance e quando a gente abraça a espiritualidade, a fé, quando a gente acredita em algo maior, também permeando as nossas escolhas, se torna mais leve. Né? As respostas vêm, as coisas vão fluindo com mais naturalidade, os movimentos vão acontecendo com mais fluidez. Então, decide, destrave e coloque a espiritualidade na tua jornada, para depois de dominar aquilo que precisa. Então, esse último D vem ali depois do destrave, antes do domínio. Isso, decisão, destrave, Deus e domínio, né? Eu ia te perguntar, esse D, você falou espiritualidade, é Deus mesmo? É Deus, isso, são 4 Ds, né? Decisão, destrave e domínio, Deus. E veio o quarto D, que é Deus. Só que quando eu olho para o quarto D, que eu coloco ele no método, ele se encaixa em todas as etapas, porque ele se encaixa na decisão, pra tomar decisão. Ele se encaixa para ter coragem quando você tiver que ser resiliente e achar que, cara, não vai dar certo, eu tô com medo, não tô acreditando, sabe? Será que eu vou dar conta? Nessa hora, sim, programar a mentalidade para ser forte, para avançar é muito importante, mas ter a espiritualidade junto faz toda a diferença. Total. Entendeu? E depois o domínio, que é alguns pontos que eu acredito que quando a pessoa tem domínio, ele vai fluindo ainda mais o profissional daí. Top, muito bom. Então, decisão, destrave, Deus, domínio. Isso aí. Boa. E aí, a partir daí, o que seria ali a mentalidade de valor? Né? Que você aí é especialista nisso. O que seria uma mentalidade de valor para a pessoa entender? Assim, que ela é a soma desses 4 Ds. Uau. É a soma de uma mente que destrava, é a soma de uma mente que decide, é uma soma de uma mente que se fortalece com a espiritualidade e que domina aquilo que precisa. Domina o quê? Eu acho que é extremamente importante a gente dominar a autoridade que a gente tem, né? Aquilo que a gente construiu com a nossa trajetória, com a nossa história, com o nosso processo. Eu acho que existe uma autoridade que a gente constrói, que a autoridade construída, percebida e transferida. Né? Então, dominar para mim é quando você entende que você tem um trajeto que você fez, que ele pode ser percebido e que ele vai ser endossado um dia por alguém se você for coerente, congruente e consistente. Se você souber o que você realmente quer e fizer a tua parte, um dia vai ser transferido para você aquilo que você merece.
por quem pode te apresentar para quem você nem imagina, né? Então, esse domínio de autoridade, para mim, é um dos atributos também da mentalidade, que tem valor da mentalidade, que é valorizado, da pessoa que constrói um valor percebido de diferenciação, de um posicionamento que faz com que as pessoas percebam, né, o quanto de atributos tem a pessoa que está do outro lado e consegue entregar com aquilo que faz. Então, a mentalidade de valor, ela pega todos esses movimentos. Para mim, a mentalidade de valor é aquela que se dá valor. É aquela que se coloca na posição que a autoconfiança favorece, sabe? De acreditar em si, de acreditar no seu processo, de acreditar na sua metodologia, de acreditar... Porque confiança é algo que a gente transfere. Quando a gente confia naquilo que a gente faz, a gente transfere para as pessoas e fica muito mais fácil para as pessoas tomarem decisões para estarem conosco, para adquirirem um produto da gente, um serviço ou o que for. Então, para mim, isso é uma mentalidade de valor. É aquela que consegue transferir confiança, é aquela que consegue transferir a capacidade de gerar resultado com aquilo que faz, sabe? É aquela que consegue transitar na ambiência e deixar a sua marca, sabe? Eu tenho uma frase forte que eu digo que a ambiência muda o jogo e a ambiência tem um valor. Se você sentar nas mesas certas, se você tiver valores inegociáveis, se você deixar as pessoas te conhecerem e conhecerem como você pensa, a tua visão, a tua forma de fazer, eu acho que é aí que você ganha um jogo diferente, sabe? Para mim, isso é uma mentalidade de valor, que vai pegando todos esses atributos. A mente de valor é aquela que não pensa só naquilo que está fazendo, mas pensa em tudo que está ao redor e pode ser conectado para algo maior. Isso é uma mentalidade de valor. Uau, muito bom. Ó, só aqui já vale o teu like. Se inscreve no canal, você que está pelo YouTube. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no ProFadcast. E se você está no Spotify, não esquece de avaliar com 5 estrelas e encaminhar aí para o máximo de pessoas que você sabe que isso aqui é ouro puro, porque a gente está falando de crescimento pessoal e crescimento profissional com a Fernanda Toqueto, que é uma das maiores especialistas nisso no mercado, né? E ela aqui, que é a única especialista que fala sobre mentalidade de valor. Muito bom, Fernanda. Beleza, as pessoas entenderam ali a decisão, destrave, Deus, domínio. Agora, se a pessoa ela não consegue ter essa mentalidade de valor inicialmente, mas ela entendeu, né? Porque acontece muito, eu não entendi tudo, mas na hora de aplicar eu tenho a minha mente, né? Como que tem algum tipo de exercício, alguma coisa para a pessoa conseguir iniciar esse primeiro passo que seria de decisão ou algo nesse sentido? Isso está atrelado ao autoconhecimento, a mentalidade de valor, o destravar a mentalidade, o mindset, é como treinar um músculo, outro músculo do corpo. Você vai para a academia e existe todo um trabalhozinho que você vai fazendo para o músculo trincar, para o músculo ficar do jeito que você quer. A nosso mindset também, porque você vem com uma carga. Né? Você está aí com 25, 30 anos, 50 nos ouvindo, você tem uma carga até o presente de sentimentos, pensamentos, experiências, situações que você viveu que formam o teu jeito de pensar. Então, tudo que te aconteceu até agora, toda a influência que você sofre do ambiente, ela influencia a tua mentalidade. Fernanda, como eu mudo isso? Bom, esses são exercícios. Autoconhecimento, você com você mesmo. Você com o ambiente que você se coloca, porque quanto mais daquilo que eu recebo, mais treina a minha mentalidade. Você, no processo de autoconhecimento também, reprogramando o teu mindset. Aqui eu quero deixar, se você me permitir, uma técnica minha de reprogramar a mentalidade, que é a técnica 4D, que você precisa reconhecer tuas crenças, você precisa reconhecer os teus bloqueios, você precisa entender por que você trava. Você não muda o que você não tem consciência. E como eu mudo, Fer? Perdoando, aceitando e aprendendo. Vou repetir. Perdoando, aceitando e aprendendo. Perdoar, porque o perdão faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. É sobre o que você sente, não sobre o que o outro faz. E aquilo que você sente te tira o foco. Aquilo que você sente tira teu sono.
aquilo que você sente, te afasta de uma oportunidade porque te desconcentra. Então, exercitar o perdão não é simples assim, mas é uma construção. Mas toda construção começa com o primeiro movimento, o de consciência, do quanto o perdão tem poder de transformação. O quanto aprender com o pior que possam te fazer, te transforma também, né? Aceitar. Tem coisas que você não muda. Tem coisas que elas fazem parte e que você não tem poder de mudança sobre elas, só sobre você. Então, é aquilo que você precisa adaptar, aquilo que você precisa aprender a lidar, aquilo que você precisa aprender a suportar. Não vai mudar. É assim. Nasceu assim, criou assim, viveu assim, seguirá assim. Então, é as coisas que você tem que aceitar. E o aprendizado, porque o aprendizado ele está para os teus erros, para os erros do teu ambiente, para as coisas que te aconteceram. Bom, o que eu aprendo com aquilo que me acontece. E aqui tem poder também de transformação. Então, eu quero voltar para te responder a pergunta, Fer, por onde eu começo a desenvolver a minha mentalidade? Sim, entendi, mas como? Bom, o primeiro passo é a consciência. Segundo, você precisa investir no autoconhecimento. Começo por onde, Fernanda? Sim, existem inúmeros vídeos que você pode assistir, livros que você pode ler, o psicólogo que você pode ir, o psiquiatra que você tem que consultar. Você precisa ter uma conversa séria com você. Tá travando? Tá doendo? Tá repetindo a mesma meta? Tá com o mesmo desafio? Tá culpando alguém? Tá protelando? Não tá fazendo? Tá se auto-sabotando? Precisa de ajuda? Você precisa de ajuda. Prova de começar com a autoajuda, você com você mesmo, auto-se ajudar. Como? Lendo, assistindo, aprendendo, desenvolvendo a tua espiritualidade. Tudo isso trabalha o autoconhecimento. Pedindo ajuda, sendo humilde, pedindo ajuda e não profissional. Escolhendo a ambiência. Nós somos a média das pessoas que a gente convive. Ponto. Você sai daqui com a tua mente influenciada pelas minhas palavras. O que você está ouvindo? Em que mesas você está sentando? O que você está fazendo no final de semana? Quem frequenta a tua casa? Quem senta na tua mesa? Né? Então, são escolhas, são renúncias. Né? Se você quer avançar, observe o que você está fazendo ao teu redor. Reprogramar o mindset e perdoar, aceitar e aprender, né? E também acho que as afirmações positivas têm poder, a visualização tem poder, é um conjunto de fatores, mas a começar com a consciência é o principal. Boa, muito bom. E, Toqueto, nessa sua jornada, o que te fez começar a ajudar outras pessoas e tal? Você já vem nessa linha, né, psicólogo e tal, mas o que te fez despertar para ir para esse lado de autoconhecimento, de mentalidade de valor e ajudar as pessoas? A minha história. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou natural de uma cidade de primeira, como eu digo, depois de segunda, a cidade termina. Nova Roma do Sul é minha cidade, do interior do Rio Grande do Sul. Eu sempre conto que lá tem a minha família, lá tinha o mercado do meu pai, lá tinha o frigorífico do meu tio, lá tinha a loja da minha tia, lá eu aprendi a evoluir, me desenvolver. Lá eu comecei a trabalhar com 8 anos. Lá eu comecei a ter as minhas primeiras responsabilidades. A minha família é uma família muito tradicional, do interior, italiana, né? Eu sempre senti muito presente o amor de pai, o amor de mãe na jornada. Mas eu também sempre conto que tinham grandes desafios dentro da casa da minha família, né, no relacionamento, no dia a dia, na jornada. Eu fui uma criança que foi muito impactada pelo ambiente familiar na infância, né? A menina que tinha que dar certo, que tinha que estudar, que tinha que trabalhar, que tinha que ser na linha, que não podia decepcionar, que não podia ir mal na escola porque os tios eram professores, que não podia sair da linha porque os pais tinham comércio, que tinha vergonha, às vezes, seus desafios familiares, que tinha desafios em casa com bebida alcoólica, que tinha vários problemas, sabe, em torno, assim. E a psicologia, ela não veio porque eu fui buscar a psicologia para me curar dos desafios que eu tinha. A psicologia veio porque um dia uma amiga da minha mãe
que era psicóloga, morava numa outra cidade, fui fazer teste vocacional na minha cidade. E eu fiz e apareceu psicologia, mas eu achei tão bonito aquilo, ela cuidando das pessoas, ela, né? Mas eu sempre no ambiente empresarial, enfim. E aí eu fui cursar psicologia, achei aquilo interessante e todo mundo me dizia, não vai dar certo, não vai ter sucesso na carreira, não vai conseguir vencer. Isso é uma crença que eu tive que ir desenvolvendo. Mas eu sempre digo que eu pego as coisas para mim e eu costumo transformar num pitbull e não num buraco, sabe? Mas, cara, eu vou pegar essa carreira e vou transformar a minha jornada, a minha história, a minha vida. Então, eu acredito que ali o meu destrave comigo mesma, com a minha história, com a minha trajetória, com a minha família, com os meus desafios, com a minha própria carreira, que era uma coisa. Então, foi indo. A carreira que eu queria e que a minha família achava que eu não ia vingar com isso. Que eu fui lá e eu desenvolvi. Depois, a pessoa que saiu do interior, que foi para a cidade, que conheceu o seu esposo e que era a pessoa do interior e que talvez não seria a pessoa que vingaria, né, na carreira, com sucesso. Então, a minha trajetória foi me devolvendo e foi me ensinando e foi me destravando e foi vindo o próximo desafio. E a gente rodou o país para conseguir um lugar para se colocar profissionalmente. E aí veio todos os desafios de carreira e a gente conseguiu, e a gente avançou, e a gente destravou. A maternidade, para mim, foi uma coisa, um milagre, né? Eu perdi 3 gestações e eu destravei muito com a maternidade. A Antônia, eu sempre digo que é o meu milagre. Então, eu fui em cada etapa da minha jornada me destravando emocionalmente, fortalecendo a minha mentalidade, e ela foi trazendo valor para as coisas que eu faço. Então, a base, sim, é a psicologia, é o comportamento, é o desenvolvimento pessoal, mas eu tive todo um processo dentro dos negócios, com a família com negócios, com a barriga no balcão, com vendas, com liderança. Eu fui construindo isso. E então, sempre caminhou comigo o comportamento e os negócios. O comportamento e os negócios. Eu fui desenvolvendo o meu negócio, fui crescendo, ele foi se transformando, eu construí minha metodologia. Minha metodologia virou um podcast, né? Um podcast virou um livro, que virou um podcast, que virou uma comunidade, que se expandiu essa metodologia, que hoje tem um clube, né, que é um ecossistema de educação empresarial, que a gente tem empresários, profissionais da saúde, médicos lá conosco, mentores, crescendo, se transformando, se desenvolvendo. Mas eu atribuo muito, e toda a minha transformação, evolução e a minha diferenciação ao meu mindset, a minha mentalidade de evolução, de crescimento, sabe, eu tinha tudo para ficar no interior, para não evoluir, para não me transformar, para não dar certo, para travar, e eu sempre fui indo, sempre fui me desafiando, sempre fui me colocando nos desafios, né, e me colocando nas mesas certas, porque quando eu defendo a ambiência, se tem uma coisa que eu soube fazer com o meu conhecimento e com o meu emocional, foi me sentar nos lugares certos e mostrar a minha diferenciação. Por isso que eu acho que vem muito forte na minha metodologia esses pilares que eu trouxe à mesa e de colocar as pessoas em ação em relação a isso. Fui longe, né? Incrível, não? Muito bom. Que massa. E você vê, né? A ambiência. A gente tá no mesmo... faz parte do Class Club, né? E a gente se conheceu lá e tudo mais, e por isso a gente está aqui, batendo esse papo. Então, a ambiência faz muito sentido. Mas você falou uma coisa que todo mundo que eu trago aqui, que tem resultado, eles falam que eles estão sempre em movimento. Uhum. Né? Então, não adianta você esperar, eu vou mudar a carreira, eu vou fazer isso, mas eu tô parado. Né? Então, você sempre se colocou em movimento. Sempre. Movimento. Então, você se sentou nas mesas certas porque você estava em movimento. Porque senão você não ia ter espaço para sentar na mesa. Uhum. Né? Então, às vezes, as pessoas elas não conseguem pegar e falar, mas ela está sentada nas mesas certas, então é mais fácil. Mas só está lá porque você está em movimento, né? A mesa está lá. Se desafiando, pagando preço, pagando o acesso. Exato. Uhum. Então, assim, a mesa, eu sempre falo, toda mesa tem uma cadeira vazia. Boa. Você só precisa ir até ela, ter aí a decisão, o destrave, Deus e o domínio para abrir e sentar. Aham. Afasta a cadeira e senta. Só que nenhum desses funciona se você não confiar em você. Por isso a mentalidade vence. E aí tu trava, né? Aham, trava. Trava porque você senta na frente da pessoa certa. Aí você fala, aquela mesa não dá pra mim, não. Não é pra mim, não.
Por muitas vezes. Eu nunca vou esquecer quando eu comecei o meu movimento com o Joel, há uns 5, 6 anos atrás, a primeira vez que eu vim para o encontro com o Joel J, eu sentei numa mesa que eu pensei, cara, tu fala tanto que tu quer ser a pior da mesa, porque daí tu vai te sentir em evolução, que naquele dia eu não tinha por onde fugir daquele lugar, sabe? Porque eu queria era fugir, eu queria... Cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? É o meu próximo nível, eu tô sei lá, me sabotando. Eu fiquei... Sabe aquele estado de choque quando tu tá num lugar, tu não conhece ninguém, tu te sente literalmente a pior e tu pensa, mas eu vou vencer, eu vou evoluir, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou ser resiliente. E foi um momento assim que eu me senti, porque esse é um recado para quem está nos ouvindo. Se você é o melhor da mesa, você está lascado. Está puxando todo mundo. Está desafiando as pessoas. Quem tem coragem de te dar um feedback? Quem tem coragem de te desafiar? Né? Isso é muito forte. Sim. E muito verdadeiro. Né? Então, procure as mesas certas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para sentar na mesa que você está sentando, eu não tenho dinheiro para estar no tal lugar. Olha só, a tua mentalidade chega primeiro que o teu dinheiro. Sirva, faça a diferença, faça acontecer. Você faz dinheiro e depois você senta onde você escolher. Total. Né? A sua mentalidade chega na frente do dinheiro. Animal. Boa essa, hein? Até a sua mentalidade chega na frente do seu dinheiro. Sua mentalidade chega na frente do seu dinheiro. Total. Por isso que tem muita gente que é pobre e a única coisa que ela tem é dinheiro, né? Uhum. É muito louco isso. Muito bom. Fernanda, fala pra galera como é que a galera te encontra. Você falou aí que você tem um livro. Já fala pra galera onde que eles encontram, qual é o nome do livro, que eu acho que a galera vai se interessar. Destrave a Sua Vida e Saia do Rascunho. Esse livro, então, com a editora Gente. Você encontra ele em qualquer plataforma, né? No Amazon, na editora. Tá à disposição. É um best-seller há 3 anos aí no mercado. Me encontra no @fernanda.tochetto no Instagram. Também estou no YouTube, tem um podcast Saia do Rascunho com Fernanda Tochetto. E vamos deixar a técnica de programação mental para as pessoas. É um presente, pessoal? É um presente. Tá aí, ó. Então esse presente vai para você, que vai compartilhar pelo menos com 3 pessoas esse podcast. Boa! Vai estar aqui embaixo para você baixar. Um presente da Fernanda para vocês. Então aproveitam e retribuam. E como é que você vai retribuir? Vai estar aqui embaixo o link para você baixar o material. E vai estar as redes sociais também da Fernanda, tá? Que aí fica mais fácil para vocês só clicarem e já irem seguir. E vai lá no Instagram dela, manda uma mensagem para ela. Eu falo que o melhor Pix pra gente que faz esse tipo de conteúdo gratuito, não né? Não tem, o melhor Pix é você ir lá e falar assim, nossa, obrigado. Né? Ou tive esse insight, ou então já apliquei, já fiz isso, ou virou uma chave, então, cara, você me deixou desconfortável, né? Uma vez um rapaz mandou uma mensagem para mim e falou assim, você me deu um soco no estômago. Eu falei, pô, como assim? O que eu fiz? Eu não... E aí eu li rápido e falei, como? Será que é alguém de infância, sabe? Que às vezes briguei em futebol, não sei. Aí ele falou, aquele podcast que você falou tal coisa foi um soco no estômago pra mim. Eu falei, porra, primeiro fala que é um podcast, né? Depois fala sobre o estômago. Mas é muito legal isso, né? Porque eu falo, o verdadeiro Pix é esse, né? É verdade. Então não tem jeito. Legal, muito bom. E então tá aí pra vocês baixarem, pra vocês pegarem material. Porque a gente sempre, aqui na nossa empresa, né? A gente tem como missão de negócio possibilitar que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos, né? E o que é ter os mesmos direitos dos ricos? É o que você falou aqui o podcast inteiro. Então você veio lá do interior, né, do sul. Então assim, você senta nas mesas de multimilionários, bilionários hoje. Uhum. Então assim, você tem acesso aos mesmos direitos dos ricos. Mas porque você construiu isso tudo. Então eu costumo dizer que ter os mesmos direitos dos ricos é você dar cada etapa, cada passo da tua vida que você vai ser melhor do que você foi ontem. Porque a riqueza é sobre comparação com você contra você mesmo. Então é isso que a gente faz aqui dentro, né? A gente ensina as pessoas, através do nosso método, elas prosperarem, chegarem à independência financeira, mas primeiro com qualidade de vida. Nunca é só sobre dinheiro. Então, pensa que você vai entrar em cada família brasileira, você vai poder mandar um recado para eles. Que tipo de recado você mandaria para as famílias brasileiras? Cuide-se, cuide de quem você ama, vá além com aquilo que você faz, tem alguém precisando de você, sirva e faça a diferença. Acho que entrando lá em cada casa. A Fernanda chegou
Cuide-se para poder cuidar. Cuide dos teus. Cuide da sua carreira. E sirva. Essa seria a minha mensagem se eu entrasse na casa de cada um agora. Tá entrando. Não tenho dúvida. E você que tá ouvindo, tá assistindo a gente, você vai compartilhar, porque se isso tocou você como tocou, pra mim, você tem que mandar compartilhar pras pessoas que você ama. Porque esse é o primeiro a servir. Se você pegou a mensagem que ele passou agora, é muito simples. Primeiro é servir. O servir é compartilhar um podcast como esse. É você seguir a Toqueto, é você mandar a mensagem. Isso é servir. É falar, Toqueto, como posso te ajudar? Né? Você me ajudou tanto naquele podcast, eu quero te servir. Uau. Então, é sobre isso, né? E aí, a gente finaliza esse podcast incrível. Nossa, DNA de crescimento, decisão, destrave, Deus, domínio. Comece pelo fim. Começando pelo amor, né? Então, assim, confiança se transfere. E a última ali que você falou, cara, que foi sensacional, né? Ali você trouxe algo que a tua mentalidade tem que chegar antes do dinheiro, né? A sua mentalidade precisa chegar antes, chega na frente do seu dinheiro. Chega na frente do dinheiro. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Profidcast. Fernando, obrigado. Eu que agradeço. Por você ter vindo aqui, batido esse papo com a gente. Te trago um pouco do teu método. Tenho certeza que vai agregar muito valor pra galera. Agora apliquem esses 4 Ds aí do método da Fernanda, porque com certeza vai te ajudar. Fica à vontade para se despedir do pessoal. Muito obrigada, gente. Satisfação imensa estar aqui. Obrigada pelo tempo, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo teu servir, né? Eu tenho certeza que a gente aí vai tocar um pouquinho as pessoas, né? Aquelas que se permitirem. E conta comigo pro que precisar. Faça um print, marca a gente, faz um feedback para ele também, porque se não fosse por ele eu não estava aqui. Então, é sobre isso. Obrigada. Que massa, Fernanda. Obrigado. Então é isso, turma. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.